Existem fronteiras que todo mundo conhece: muros, cercas, limites entre países, estradas que separam cidades, linhas desenhadas em mapas. Mas, ao mesmo tempo, existem outras fronteiras, as que não estão em lugar nenhum, e ainda assim estão em todos os lugares. Fronteiras que não aparecem em mapas, não possuem avisos, câmeras, guardas, nem placas. Mas se você as cruzar, algo acontece. Algo que não deveria acontecer. Esse é o enigma conhecido como o mistério das linhas invisíveis. Uma teoria que afirma que existe uma espécie de rede secreta de fronteiras energéticas, terrestres ou até governamentais que delimitam áreas do planeta onde certas pessoas simplesmente não podem entrar. Não porque existe uma barreira física, mas porque existe algo que impede, controla ou obriga o retorno. Essa teoria ganhou força depois de dezenas de relatos ao redor do mundo em que pessoas afirmam que, ao caminharem, viajarem ou explorarem lugares remotos, chegam a um ponto em que algo as impede de continuar, mesmo sem existir nada visível. É como se o corpo rejeitasse a ideia de avançar. A respiração falha. A visão embaça. A mente congela. A sensação é a de bater contra um limite, mesmo sem ver esse limite. Por décadas, esses relatos foram ignorados, até que começaram a ser registrados por exploradores, cientistas e até militares. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em 1972, quando um grupo de pesquisa geológica no Alasca relatou que, ao se aproximar de uma área remota e não mapeada, sentiu uma espécie de pressão no corpo, como se o ar ficasse pesado demais para respirar. Eles caminharam mais alguns metros e a sensação piorou ao ponto de provocarem náuseas, dores no peito e visão turva. Quando deram alguns passos para trás, tudo voltou ao normal. Eles tentaram novamente, e novamente. O efeito só acontecia ao cruzarem uma linha exata, uma linha que ninguém conseguia ver, mas todos conseguiam sentir. O fenômeno passou a ser chamado de barreira invisível. Mas a pergunta real era: quem colocou isso ali? Ou pior, isso não foi colocado. Isso sempre existiu. Teóricos começaram a se dividir em 3 hipóteses principais. A primeira: as linhas invisíveis seriam campos geológicos naturais, como áreas de forte emissão eletromagnética vinda do subsolo, provocando reação neurológica humana. A segunda: seriam barreiras criadas artificialmente, possivelmente por governos ou corporações, usando ondas ou tecnologias experimentais de controle territorial. A terceira: seriam fronteiras de algo que não é humano. Algo que estava ali antes de nós, e apenas tolera nossa presença até certo ponto. A segunda hipótese ganhou força quando um ex-militar americano, em um depoimento anônimo, afirmou que existem áreas do planeta chamadas zonas não autorizadas de acesso civil, não por risco ambiental, mas por preservação de protocolo. Segundo ele, existem lugares onde não é que as pessoas não podem entrar, é que elas não devem saber por que não entram. A teoria das linhas invisíveis também está fortemente ligada a relatos de estradas que não levam a lugar nenhum, áreas onde bússolas enlouquecem, pássaros evitam sobrevoar e animais fazem desvios inexplicáveis. Em alguns locais, até drones programados com rotas automáticas simplesmente retornam antes de chegar no ponto final, como se algo bloqueasse a rota. Um fenômeno semelhante foi relatado em 2006, na fronteira entre China e Mongólia, quando satélites registraram, ao longo de dezenas de quilômetros, uma espécie de interrupção atmosférica linear, como se existisse uma linha onde o ar se comportava diferente, refletindo luz de forma anormal. Nada construído, nada visível, nada que pudesse ser captado, mas estava lá. E então surge a pergunta: se existem linhas invisíveis que definem onde podemos ou não ir, quem ou o que está controlando esses limites? Alguns pesquisadores acreditam que o planeta tem uma espécie de geometria oculta, uma rede invisível de energia similar aos chamados ley lines, que teriam sido conhecidos por civilizações antigas e ignorados pela ciência moderna. Essas linhas definiriam pontos de poder, rotas naturais e áreas de exclusão.
Outros afirmam que não se trata de energia, mas de proteção. Lugares onde algo pode estar enterrado, escondido, preservado ou isolado. E atravessar essa linha significaria ativar uma resposta automática. Não uma cerca metálica, mas uma reação do próprio organismo humano, como se o corpo fosse biologicamente programado para parar ao se aproximar de um limite proibido. E é aqui que a teoria começa a ficar perturbadora. O efeito das linhas invisíveis não é igual para todos. Algumas pessoas conseguem se aproximar mais, outras nem chegam perto. O que significa que talvez existam filtros. Como se essas linhas não estivessem bloqueando corpos, mas bloqueando consciências. Um exemplo conhecido ocorreu em 1999, na Amazônia, quando um explorador canadense relatou que caminhava na selva com guias indígenas e, em determinado ponto, os guias pararam de repente, recusando-se a seguir. Eles diziam que ali começava a terra onde não se deve entrar. Ele afirmou que os indígenas não viram nada, mas sentiram o limite. O canadense insistiu e deu mais alguns passos sozinho. Imediatamente sentiu tontura extrema, como se fosse desmaiar. Voltou. O efeito sumiu, mas há algo ainda mais inquietante. Algumas pessoas desapareceram ao tentar cruzar essas linhas. Não no sentido sobrenatural, mas no sentido literal. Saíram da rota, ultrapassaram o limite e nunca mais foram encontradas. Nenhum rastro, nenhuma comunicação, nenhuma explicação. Isso fez surgir a chamada hipótese das zonas de consumo, onde, se alguém passa além da linha, não é que morre, é que muda de estado de existência. Some da nossa dimensão. Deixa de ser rastreável, não por magia, mas por ausência completa de sinal físico. Agora imagine quantos lugares no mundo têm áreas proibidas que ninguém questiona. Desertos com trechos militarmente restritos. Cavernas bloqueadas por segurança, bases sem registro em mapas públicos, regiões do oceano onde navios evitam entrar, vales onde satélites não captam imagem. Talvez não seja coincidência. Talvez não seja segredo. Talvez seja apenas proibido ver o que está lá. A pergunta final não é: essas linhas existem? A pergunta é: por que existem? Elas estão impedindo que a humanidade veja algo? Ou impedindo que algo veja a humanidade?